Fala galera, o meu nome é Rodrigo. Eu sou o Everton. Eu sou o Sam. E eu sou o Ed. E nós somos a Nerd Point. Fala galera, e hoje nós vamos falar sobre a franquia que marcou a infância, a adolescência e a adultescência, por que não falar assim, de muitos nerds, inclusive a nossa aqui do Nerd Point. Nós vamos falar sobre Pokémon. Os monstrinhos foram criados pelo programador Satoshi Tajiri e seu amigo designer Ken Sugimori. Em 82, eles fundaram a empresa que viria a ser a Game Freak. No final dessa década, a Game Freak foi incorporada à Nintendo. Já no início da década seguinte, Satoshi, inspirado na sua coleção de insetos da sua infância e adolescência, imaginou o conceito do que viria a ser Pokémon. Ele adorava coletar informações e estatísticas de seus heróis e características. A Nintendo gostou tanto da ideia que aprovou o projeto, que demorou 5 anos para ser concluído. Sem muitos testes ou mudanças, Pokémon Red e Green são lançados no Japão em fevereiro de 96, vendendo a surpreendente marca de 8 milhões de cópias até o final desse mesmo ano, sem nenhum tipo de publicidade. Desde então, em torno de cada 4 anos, uma nova versão é lançada apresentando ao público novos Pokémons. A série Pokémon também virou anime, indo ao ar em 1º de abril de 97 pela TV Tóquio, hoje já passando dos 750 episódios. Pokémon também gerou 14 filmes e especiais de TV. A mais recente é Pokémon Origins, que é baseado nos 2 primeiros jogos da série e conta as aventuras de Red e seu rival Green. Depois desse breve vídeo que a gente acabou de descobrir sobre o universo Pokémon, A gente vai falar de algumas experiências pessoais, nossas experiências. Com a franquia Pokémon. E aí, como foi que vocês tiveram o primeiro contato com a franquia? Primeiro foi pelos desenhos, pelo desenho. Depois de alguns anos que eu vim descobrir o jogo, o computador, o emulador, eu admito. Depois de algum tempo que eu vim começar a jogar Nintendo e tal, na verdade antes, com 5 anos. Daí, o primeiro Pokémon que eu joguei foi o Ruby. E foi tipo uma experiência muito viciante, cara. Foi o jogo mais... Até hoje isso me aprisiona. Uma triste história, uma triste história. Sim, daí até hoje esse bendito jogo que eu muito amo me faz passar horas e horas e tal jogando ele. E é isso, Pokémon é vida, cara. Sempre será a vida, sempre verdade. será a minha vida. Vou chorar, cara, que partidas. Agora, a do Sam, fala aí que você. Cara, eu também comecei assistindo desenhos. E tipo, principalmente a primeira temporada, né? Que foi a que passou mais regularmente na TV aberta e tudo mais. Eu me contar também com um Pokémon Ruby, muito foda. E tem alguns episódios que acho que marcaram a infância da galera. Quais são os episódios pra vocês que são mais marcados? Da Butterfree, cara. Da Butterfree, cara. Velho. Concordo, da Butterfree. A Butterfree, né? A do Primate também acho legal. Que o O Charizard, Charizard obedece o Ash. É. A luta do Charizard com... Aliás,
com o Magmar do ginásio de Cinnabar, tá Fire ligado? Blast é massa, ele usa Fire Blast. Né, ele ainda faz aquele golpe volta ao mundo que Nossa. não tem no jogo, mas eu achei muito foda. A minha experiência, né, de Pokémon, eu tive cedo, porque eu ganhei um Pokémon muito louco. Ó, eu ganhei um Pokémon, Eu ganhei um Game Boy muito cedo, assim, acho que eu tinha uns 4 anos. Mas nem tinha muita consciência do que era, né? Mas o meu primeiro jogo, assim, a minha primeira experiência foi com o Gold e o Silver, mas principalmente foi o Silver, né, porque eu não tinha o Gold, era muito caro, assim. E daí eu tinha o Silver até um tempo desse, daí eu fiz a besteira de trocar num Tintin. Que burro, dá 0 pra ele. Daí foi isso, né? Eu joguei, daí depois eu joguei em emulador o Diamond, daí eu joguei o Ruby um pouco depois do Silver, mas daí antes mesmo de eu ter jogado o Ruby, eu tinha jogado o Red, que é um dos jogos mais massa do Pokémon, né? Quando você é pobre, você tem que recorrer a emulador, cara. Não tem como não. Isso é verdade. Dura realidade. Pois é, o meu primeiro contato também foi com a série, o programa da Eliana, muito tempo atrás. E o primeiro jogo que eu joguei foi Pokémon Estágio, do Nintendo 64. Eu lembro que quando eu tinha acabado de ganhar o console, eu aluguei o cartucho e tal. Isso aí foi um bastante na casa do tio. Hã? Foi paixão à primeira vista, cara. Tanto pelo console, que eu considero, pra mim, é o melhor console Nintendo 64, um dos jogos mais divertidos. E também com os jogos da série. Pokémon Stadium foi, tipo, divisor de águas pra mim. E o primeiro Pokémon que joguei no Game Boy foi Pokémon Yellow. E o primeiro Pokémon que treinei foi um Pikachu. E passei horas a fio jogando Pokémon Yellow. Fiquei noites sem dormir. Faltei aula, inclusive, pra jogar Pokémon Yellow. Cara, e foi uma das melhores experiências da minha infância, adolescência e até hoje, pra mim, Pokémon é a melhor série de jogos, na minha opinião. Se você não conhece muito Pokémon, cara, você não sabe o que você perdeu, seu idiota. Né, você não sabe o que significa felicidade. Né? E o porquê que vocês gostam de Pokémon? Nossa. Porque, cara, espécies de animais, um mundo totalmente diferente, com espécies muito loucas de animais, Colecionar. de você ter a possibilidade de pegar eles e batalhar, cara, sério. Sinceramente, eu acho que essa é uma ideia que... Tem todo o lance da estratégia, né, que é renovada a cada versão. Isso, verdade. É, tipo, você ter aquele lance de colecionar, porque é uma coisa que a gente gosta muito, né? colecionar coisas Pokémon. Pois é, do espírito nerd, né? Colecionar coisas. e a toda temporada vai surgindo uma nova espécie. É como se a imaginação do cara não tivesse limite. nunca cai na mesmice, sempre vai se renovando versão após versão. Isso é um chamativo também pra galera pra jogar sempre Pokémon. Como você entende a interatividade. Isso, o uso da interatividade principal do Pokémon, porque tipo, você pode jogar sozinho um jogo, mas você sempre vai precisar de um amigo seu pra você poder trocar e conseguir todos os Pokémons. E mesmo que hoje em dia, nessas novas temporadas, muita gente diga que não goste, até mesmo os novos jogos, mas pra mim, cara, sempre são foda, porque é basicamente o mesmo estilo, como todo jogo tem um Pokémon lendário diferente, mas sempre tem uma coisa nova. Sempre é uma experiência nova, né? E é uma aventura, cara. É mesmo, cara. Sempre é não um melhor que o outro, né? Mas todos são bons, assim. Pra mim não existe um Tem muito um seu melhor. diferencial, né? Verdade, verdade. Tipo, é um jogo que eu me identifico muito, principalmente assim com o criador, o Satoshi. O cara era muito louco, velho. Ele, tipo, a mãe dele não deixava ele ter animais de estimação. Ele passou a infância praticamente trancado em casa, criança solitária. E ele recorreu o quê? A coleção de insetos e tal. Eu me identifico um pouco com o cara, porque eu também tive uma infância solitária e tal. Minha infância praticamente foi com os videogames. E esse lance, né, de colecionar coisas. Não, mas e tipo, tal, deixa eu que falar uma a gente falou, experiência. Tipo, agora que eu lembrei a experiência, meu amigo me disse uma vez, né, que a minha mãe ia pra igreja e eu tinha o cartucho do Silver, do Game Boy, e eu não gostava de entrar na igreja, sabe?
Daí eu ficava sentado, tipo, na calçada da Igreja da Matriz ali, chorando, mano, jogando Pokémon. Daí foi o dia que eu peguei o Snorlax. Tipo, foi um dos melhores dias assim na minha vida. Ele leva 40, assim, é levadão. Cara, eu lembrei de um lance quando eu fazia a oitava série. Eu tinha um Advance, eu tava jogando Pokémon Fire Red, né, e tal. Na hora da aula, eu distraído, eu lá na maior, papapá, e o professor. Agora só as meninas repitam, né? Aí eu falando lá e tal, jogando nananana, e de repente todo mundo olhando pra mim e eu... O que foi? Tipo, Todo mundo começou a rir da minha cara. sério, tem as revistas, né, a Nintendo e tal. Eu me lembro da primeira vez que eu comprei a minha primeira revista, que eu li essa revista umas 20 vezes. Eu lia, relia, e que eu tinha que apanhar castanha, cara, pra poder comprar. Nossa, meu Deus, isso aqui é infância. Pois é. Infância de verdade é Eu isso. tive que apanhar castanha pra poder comprar minhas coisas. Minhas castanhas, fitas do Super Nintendo, cartinha. Here's Alexander George. Can I read? Até hoje, inclusive, tenho muitas. Pois é. Cara, alguém já jogou aquela versão, acho que é uma versão Piratex do Pokémon, que é um jogo de plataforma com Pikachu? Já do Super Nintendo, né? É. Nossa, é um Eu joguei no Polystation. Eu lembro que na época da Pokéfebre era a fita mais cara da locadora, velho. Fala, meu Deus. Era a Nem fita é tão mais legal cara esse jogo. e tinha gente, era reservando já pra alugar. Eu lembro que eu fui umas 5 vezes pra tentar alugar e não consegui. Na sexta eu consegui alugar e o jogo era uma merda. Nossa. Sei lá, essas coisas solitárias da infância, coisas que você tinha que fazer pra ter as coisas. Velho, eu lembro que no dia da estreia do Pokémon Filme 2000, Nossa. meu pai me levou numa banca de jornal e comprou a revista lá. Nossa, cara, especial da Pokémon Clube, com pôster, com a história do filme em quadrinhos. Foi um dos melhores momentos da minha infância, cara, juro. A Eliana, cara, por que a Eliana fez aquilo com a gente? Ela não podia ter mudado o público dela. Ela mudou a nossa vida. E Pois é, ela continua muito sendo gatinha. a mesma Eliana bonita de É, sempre. gente boa. Só que sem a magia da infância que ela trouxe. Sabe assim? Pois é, cara, foi ela que também que iniciou a gente no... Verdade. Nossa. Não iniciou em nada, sei lá. Eu nem assistia muito desenho. Pelo menos pra mim era normal. Nossa. Pois é, né? E quais versões vocês gostaram mais? Na minha opinião, foi as versões coloridas. Cara, sem dúvida, a terceira geração. Pra mim é o Silver. Que é a mais massa. Tem o Silver também, mas o Fire Red. Cara, o Silver também, que pra mim foi a versão definitiva. O lance do dia e da noite é determinados pokémons aparecerem só em horas distintas, dias da semana também. O horário ser ajustado com Era. o horário. Pois é, o lance do Pokéguia, o lance do telefone, pra, tipo, você liga pra Do treinadores rádio, som do rádio, que pra traz, marcar né? batalhas, isso, o lance do rádio também, que determinadas músicas atraem certo tipo de Pokémon. Isso foi usado em outras versões. E eu acho que pra mim as versões coloridas, que é Red, Blue e Yellow, e as versões metais, que é Gold e Silver, pra mim foram as definitivas. Verdade. E tu, mano? Cara, tipo, se fosse que tivesse que escolher um jogo de Pokémon preferido da série, escolheria o Fire Red, porque foi o que eu mais joguei e o que eu mais gostei mesmo, o que eu mais Pokémon preferido. Qual é o que Pokémon preferido? Charizard. Ah, E o teu Pokémon preferido aí? cara,
Charizard. É meio estranho, mas é o Golem, porque eu É, o nunca... Golem falou naquele dia, Eu né? sempre treinei um Graveler, cara, só que eu nunca tive oportunidade de trocar meu Graveler pra ele evoluir pra um Golem, velho. Né, cara? Meu Pokémon favorito é o Golem. E o teu, Sam? Cara. Gardevoir. Não, não é o Gardevoir, cara. E nem a Rosé, por incrível que pareça. É o Miltank, velho. Miltank é muito foda. E lendário favorito? Cara, Pra mim, ó. Articuno. Nossa, Chicuna. Articuno também, cara. Articuno é o poder. Mewtwo e Lugia. Pra mim, né, tipo, é meio estranho, é um Pokémon da 4ª temporada, que é o Darkrai. Darkrai também. É muito foda, eu achei Ele muito mundo perfeito. das trevas. Eu achei muito perfeito. E pra mim o Pokémon mais legal, né, que eu não disse, é o Blaziken. Pra mim. Não, é o Blaziken e o Combusken, mas o Combusken é meu preferido, que eu adoro galinha. Ui, bicho, eita, não pode bater. Aqui não dá, eita, tá batendo, mata. Agora é galinha. Pena que elas cobram muito caro. Mas é de macumba. E tipo, a formação, a parte mais massa assim que tu acha, que tu usa muito assim quando tu pode. Cara, tipo, com certeza se tiver a opção de um Pokémon de fogo, sempre eu tô escolhendo. Principalmente se for o Combusken. Eu gosto muito de Pokémon tipo aquático também. Tipo o Gyarados, eu gosto muito do Gyarados. Né, Tem o Lapras, Labrida. tem o Tentacruel também, que eu acho ele muito foda. Tem vários, eu acho que ele não tem Formação? uma formação preferida. Também acho que isso depende muito do jogo. É, do né? jogo, O cara. meu tipo de formação preferida é aquele que... Como posso dizer? Bom dia. O que eu posso dizer é que se tiver meu tipo de Pokémon preferido. O tipo de Pokémon, tipo água, fogo e tal. Pois é, minha parte favorita, vamos ver. Tem que ter um Graveler, tem que ter um Charizard, lógico, um Kadabra, um Gyarados e um Snorlax. Perfeito. Não pode faltar o Miltank, bora. Um Venossauro. Um Vaporeon. Um Cadáver. Tivemos a Alakazam, né? Um Pidgeot. C. Latas, cara. Vaporeon? Vaporeon já disse. Ah, tá. Um Magma. Magma. Já treinei um Magma, é muito Principalmente quando ele evolui pra Magma Magma bom. mortal. O Magmar era um Magma fêmea. Supremo. A minha formação, né, é meio estranha porque mistura quase tudo de todos os Pokémon, menos do XY. A minha formação, né, tem que ter um Blaziken com Speed Boost e tudo isso. Tipo, um Blaziken, um Pokémon voador, né, eu botaria o Braviarai, mas é muito apelão. Eu botaria um Pidgeot e... o Pidgeot, né? Já treinei, Pidgeot. Pidgeot é muito foda. Principalmente aquele cabelo fechado. É, muito. Aquele cabelo heavy E- metal. Eu usaria um Zoroark do Black White, que eu acho ele um Pokémon perfeito pra você jogar em campeonato. E um Tyranitar. O Tyranitar é o Pokémon Apelação. destruição. E não tem pronto, Tyranitar destrói quase tudo do Pokémon tudinho. E É eu, só 6, viu? eu falo, não, bota só um. E Minima, porque eu dou maior valor usar Pokémon pequeno também. Pokémon fofinho, É Pokémon fofinho, mas quando ele vai usar os ataques assim, sabe, destruição, eu usaria um Dito. Sei lá, Mas mas tem uma coisa que um amigo da gente falou, que eu lembrei quando ele falou em Dito, que se ele pudesse escolher um Pokémon pra ter, ele escolheria um Dito pra montar um cabaré. Porque ele pediria pro Dito se transformar na mulher que o cara desejasse. Só pra constar, isso é exploração de Pokémon, certo? O cara Eu acharia um jeito, chapa. que ia ganhar muito dinheiro com isso, né? Mas... Galera, infelizmente o tempo é pouco e a gente vai ter que encerrar por aqui. E se você gostou do vídeo, dá um like lá no YouTube da nossa fanpage. e vá no nosso blog. E vai estar tudo linkado aqui embaixo.
É. Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Lá aqui No embaixo. chão da sala. Que bosta. Enfim, galera, obrigado. Obrigado a todos.